Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 20 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 1. No Brasil, 8 e 1 da manhã. Eu estou aqui no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a BTC, mesmo se desdobrando nessa onda 5 aqui no 4 horas, no 4 horas a gente consegue ter uma noção exata da sequência ondulacional de Elliott em 5 ondas. Uma onda 1 que levou a BTC até o topo em 26.386, uma onda 2, uma onda 3 muito clara, que levou ela para o topo em 27.756, uma onda 4, uma onda 5 que está se desdobrando de forma volátil. Vocês vejam que mesmo no meio dessa onda 5, a gente foi lá prestar continência para a própria VWAP semanal. E agora a BTC abre mais um candle comprador aqui, chegou a fazer a máxima nesse último candle aqui no 4 horas, batemos 28.472, 28.472, mas o target final dessa onda 5 é um patamar um pouco acima de 30 mil dólares. Vocês vejam que aqui no diário a BTC segue transitando por cima da upper do canal de Keltner com uma força compradora latente muito interessante. A gente não está nem em vias de promover um engolfamento. Na projeção, a nebulosidade ainda não abriu aquela espessura que daria conta de um possível arrefecimento desse ímpeto comprador. Enquanto a BTC estiver transitando por cima da upper do canal de Keltner, a gente vai seguir escalando. O target final para essa grande onda 1 que ela está desenhando aqui no diário é 30 mil dólares. Pode bater 31, pode agulhar para 32 e alguma coisa, mas no final ela vai acumular no patamar da mediana do canal de Keltner aqui no diário. No intraday, a BTC tá um reloginho. Eu abri mais de 12 sinais no copy trade quando ela começou a esgarçar as lowers, voltou para a própria VWAP e aí foi lucro no bolso dos assinantes, de quem me segue também no copy trade. Gente, já ofertei sinal na sala de sinais, já vai fechar no gain também. A BTC tá basicamente estressando a lower, voltando para VWAP, estressa a upper, acumula, ameaça voltar para VWAP, tá um reloginho, tá bom de trade. Na sala de sinais, os assinantes estão com lucro no bolso. Na Seara Fática, a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, que gere mais de 10 trilhões de dólares em ativos do mercado financeiro tradicional, continua explorando os ecossistemas de ativos digitais. É o novo normal, mesmo durante o chamado inverno cripto. Agora a gente já começou a expansão novamente dos criptoativos, porque começou a nova rodada de impressão de dinheiro ad infinitum, mas mesmo no auge do chamado inverno cripto, o Larry Fink, que já foi um criptocético, ele já se referiu a Bitcoin a um índice de lavagem de dinheiro e hoje ele é fã da tecnologia blockchain. Ele seguiu explorando e disse que a tokenização é o futuro do mercado financeiro tradicional. E Bitcoin explode para cima de 28 mil dólares depois que o UBS concordou em comprar o Credit Suisse. Obviamente que ele pagou uma miséria pelo Credit Suisse, 3,25 bilhões de dólares, o que transformou o capital dos acionistas do Credit Suisse em quase pó, vamos colocar assim. Em uma semana, o capital social do Credit Suisse foi reduzido a menos de 1/10, ou seja, se houve algum vencedor nessa história foi o UBS, que ainda ganhou um backstop de 100 bi do Banco Central Suíço. Se houve milhares de perdedores, foram os acionistas do Credit Suisse. E Sam Bankman-Fried vai propor a revisão do pacote de garantias da sua fiança. O juiz que preside a instrução criminal do caso FTX expressou descontentamento com o uso de aplicativos de mensagens pelo acusado Sam Bankman-Fried. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, existe uma máxima no mercado financeiro, em todos os ciclos, em todas as crises, que o mercado para de entrar em pânico quando os bancos centrais começam a panicar, começam a entrar em pânico. E foi isso que aconteceu nesse final de semana. O Federal Reserve entrou em pânico. Ele abriu uma linha
diária coordenada de swap de dólares americanos num nível sem precedentes para os principais bancos centrais do Ocidente. Os bancos centrais que têm acesso a essa linha de swap de alta liquidez, podendo trocar as respectivas moedas soberanas contra dólar norte-americano sem limite, são os bancos centrais do Canadá, da Inglaterra, do Japão, o Banco Central Europeu e o Banco Central Suíço. Todos esses bancos centrais, eles vão ter um fornecimento de swap praticamente online, instantâneo, 7 dias por semana, trocando as suas divisas por dólares norte-americanos. Não tem precedente uma linha de crédito coordenada de swap online em tempo real, sem limite, para os principais bancos centrais do Ocidente. Quando os bancos centrais entram em pânico, é porque, obviamente, a crise terminou. Vem bomba de dinheiro por aí. E é por isso que a BTC segue expandindo o seu market cap. Lembrando que a Bitcoin nasceu para isso. Ela nasceu na crise do subprime como um contraponto à impressão contábil de dinheiro ad infinitum. Agora que todos os bancos centrais vão compartilhar, por assim dizer, a contabilidade de mentira infinita, agora sim que a BTC encontrou um colchão tranquilo de expansão do seu market cap. E o único grande vencedor dessa aquisição do Credit Suisse pelo UBS foi o próprio UBS. E os grandes perdedores, obviamente, foram os acionistas do Credit Suisse, que há uma semana e meia atrás tinham lá uma empresa com market cap valendo quase 20, 30 bi e agora receberam 3 bi e pouquinho. Ou seja, o capital deles ficou menor que um décimo. Ficou um décimo do que tinham há uma semana e meia atrás. É o novo normal. E Xi Jinping chega à China. O Xi Jinping, o líder chinês, chega a Moscou, enquanto Pequim busca se posicionar como um pacificador. O Ocidente está muito preocupado com as fortes alianças militares da Rússia com o Irã e agora com a China. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe, está muito próximo de uma hecatombe nuclear. A BTC segue esgarçando a Upper na nossa banda de VWAP mensal. Aqui eu tô no diário ancorada pela banda de VWAP mensal. Aqui é a VWAP mensal. Vocês vejam que agora a gente esgarçou forte. É bem provável que a gente vire o mês de março para abril e não encoste mais na VWAP mensal. A VWAP mensal vai acabar escalando e criando uma nova banda para o mês de abril lá em cima. Já que a gente já avançou para o dia 10, é muito provável que a gente acumule nesse patamar. Depois que bater 31, 32, a gente volta aqui para o canal de Keltner no mensal e fique acumulando no patamar de 28 mil e alguma coisa, talvez 29. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.